Estamos aí estudando o texto de Mateus 25. Nós vamos lá para Mateus capítulo 25. Abra no capítulo 25 de Mateus. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Mateus 25. Lá na frente. Mateus. Canta a música. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus. Canta a música e chega lá. Mateus capítulo 25, versículo 14. Nós vamos ler novamente esse texto até o versículo 30. Mateus 25, 14 a 30. Que diz assim: Pois será como um homem que... Pois será como um homem. Será o quê? Peraí. Não é isso não que eu estou perguntando. Será o quê? Qual é o assunto aqui? Não. Eu comentei semana passada. Ele diz, ó, pois será como um homem. Ele tá comparando o quê? Vocês lembram? Comparando com o quê? Comparando, então Edilson falou aqui, comparando com o reino dos céus. Versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a... Ele fala das 10 virgens. Aí no versículo 14 ele diz, pois será como um homem. O que será como um homem? O reino dos céus. Será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um... a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Sabia mesmo? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil saiu para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, nós começamos a estudar essa parábola, especialmente a sua relação, né? A relação da preguiça com o castigo. Nós tendemos a achar que a preguiça é algo pequeno, mas essa parábola nos lembra que o não fazer nada é a razão porque aquele servo inútil, negligente, foi condenado e jogado para fora, nas trevas, onde há choro e ranger de dentes.
Tudo porque ele não fez nada. E nós poderíamos dizer o seguinte. Aliás, eu lembrei agora de uma conferência evangelística que teve lá em Barbalha. O tema da conferência é evangelística, certo? O que fazer para me perder? Esse era o tema da conferência. O que fazer para me perder? Qual a resposta? Para se perder? O que fazer para se perder? Sim. O irmão está falando quando, mas o que fazer para se perder? É. Deixa outra pessoa participar. O que fazer para se perder? O irmão está bem participativo, né? Vamos. Ouviram? Outra pessoa quer falar. A irmã Coca quer falar. O que fazer para se perder? A resposta é simples. Nada. Nada. O que é que um descrente precisa fazer para se perder? Nada. Ele já está perdido. É nada. Certo? Aí esse tema é interessante porque chamava a atenção das pessoas, né? O que é preciso para ser condenado por... O que eu preciso fazer para ser condenado por Deus? Eu que não tenho Cristo no meu coração, eu que não tenho o Senhor não tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O que eu preciso fazer para ser condenado? O quê? Não, o irmão está entendendo o contrário. O que eu preciso fazer para ser condenado? Nada. 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 Certo? Nada. Eu falei nada. Preciso fazer nada. Sincronizado. Não preciso fazer nada. A parábola mostra isso. Aquele servo foi chamado de servo inútil, negligente, foi lançado para fora. Ele não fez nada. Ele gastou dinheiro? Não. Ele não fez nada com dinheiro. Escondeu. Quando o senhor voltou, aqui, senhor, o seu talento, o seu dinheiro. Está aqui. Ó. Nem mexi, não fiz nada. Ele não fez nada. Mas ele foi condenado por não fazer nada. Era para ele fazer alguma coisa. Não era para ele não fazer nada. Está implícito no texto que quando o seu senhor fala com aqueles três, né? Olha, eu estou lhe dando aqui 5 talentos. Está implícito ali, pelo a gente lê no texto, de que o senhor, o chefe daqueles homens, deu aquele dinheiro para que eles negociassem. Para que o dinheiro rendesse lucro. Tivesse algum rendimento. Então, o primeiro, que ganhou 5 talentos, negociou e ganhou outros 5 talentos. 100%. O outro ganhou 2 talentos, foi negociar e ganhou mais 2 talentos. 100%. Aí o outro... Não, se eu tiver pelo menos com o que eu estou aqui, eu conhecendo quem é meu chefe, já tá bom demais. Eu sei como ele é. Se der errado aqui, eu vou ter problema com ele. A gente aprendeu várias coisas aqui na semana passada, né? Mas a gente vai... Se você quiser saber o que a gente aprendeu, é só voltar no vídeo da semana passada aí no YouTube e ver. Mas hoje nós vamos continuar aqui sobre um tópico que eu iniciei, mas não fui adiante na semana passada, que a ideia de que fazer negócios não é pecado, né? Então, entre os versículos 16 e 19, nós vemos aqueles 2 homens, aqueles 2 primeiros, o que recebeu 5 talentos, o que recebeu 2 talentos, aqueles 2 servos se aplicam ao trabalho. Eles vão negociar o que eles têm. Certo? Eu tenho 5 talentos, eu vou negociar, vou ao banco, vou ao banqueiro, vou fazer isso aqui render dividendos. O que recebeu 5 granjeou outros 5, o que recebeu 2 mais 2. E aqui a gente percebe uma ação, uma certa urgência deles. Opa, eu estou com os talentos aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou negociar logo para que algo seja feito. Então eles fizeram bem e dobraram aquilo que eles receberam. O terceiro servo enterrou o que recebeu.
E o seu senhor volta para prestar contas com eles. E nesse sentido, nós podemos dizer que todo bom crente, todo bom cristão, é um homem de negócios. Um homem ou uma mulher de negócios. Porque todos nós recebemos do Senhor algo para fazer. E o que é que a gente precisa fazer? Entre aspas, negociar. A gente precisa trabalhar com aquilo que Deus nos deu para fazer. Também, mas não só. Isso se aplica a várias coisas da vida. Certo? Eu não entendi. Sim. Morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, levar perdão aos pecados, todos os cuidados, todas as transgressões, e ser uma nova criatura. E para ela congregar com Deus, para a igreja, para regular. Ela congregar. Tem que ser regular. Aí você recebeu assim, 5 talentos. Aí você recebeu mais 5. Mais 5 almas. Mais 5 almas. Entendi. Mas a parábola não está falando disso, não. Não. Sabe por que não está? Vamos supor. Imaginemos o seguinte. Eu prego para várias pessoas e nenhuma se converte. Então eu vou ser condenado. Se for no sentido que o irmão está dizendo. Eu vou ser condenado se eu prego para várias pessoas e nenhuma se converte, porque eu não ganhei nenhuma. É. Mas vamos supor que alguém se converta. É? Só que essas pessoas vão pregar para outras pessoas, mas nenhuma se converte. Aí elas vão ser condenadas, então? Não. Porque o texto não está falando disso. Está falando de dinheiro. A parábola está falando de dinheiro. Ele está dizendo o quê? O reino de Deus é semelhante ao homem que deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro, e 1 talento a outro, para negociarem. E como eu falei, expliquei na semana passada, Cristo é o Senhor e nós somos os seus servos. Cristo nos dá tarefas para cumprir, obras para fazermos nesse mundo. E essas obras são esses, entre aspas, talentos que nós temos para executar, para trabalhar para o Senhor. Ok? Então, vamos lá. Nesse sentido aqui que a gente falou, todo homem de Deus, toda mulher de Deus é um homem ou mulher de negócios. E todo cristão é um homem de negócios avaliado pela maneira como nós conduzimos esses negócios, esses trabalhos. Veja que o rendimento é algo natural nas Escrituras. Rendimento é algo natural porque é fruto de um trabalho para o qual nós fomos chamados por Deus. Trabalho é uma bênção de Deus. Desde o Éden é assim. Deus criou o homem, a mulher. Uma das primeiras ordens que Deus deu para o homem foi trabalhar no jardim. Isso antes de ter pecado. Se eu não me engano, Gênesis 2,15 vai dizer isso. O homem foi colocado no jardim para cultivar o jardim e guardar. Então, trabalhar é uma bênção do Senhor. Certo? E o rendimento que o trabalho proporciona é natural, é fruto do trabalho que Deus nos dá. E esse rendimento, com a mesma naturalidade com que nos é dado, será algo sobre o qual Deus nos pedirá conta. Um dia, nós vamos prestar contas a Deus daquilo que Ele nos deu para administrarmos. E nós vamos ter que prestar contas. Como foi que nós administramos isso? Como foi que nós lidamos com o dinheiro, com o tempo, com a nossa vida? Como foi que nós administramos a nossa vida? Então a gente olha para o julgamento do servo infiel nos versos 20 a 25, e aqueles que receberam 5 são apreciados, mas o que recebeu 1 e não negociou o dinheiro, ele foi condenado pelo seu senhor. Então, aqueles 2 são elogiados
por negociarem. E o que eu falei na semana passada. Às vezes, até por algumas partes da sociedade aí, pessoas que são ricas, pessoas que fazem negócios, são vistas como vilões. Ou vilões, né? Melhor dizendo. Ah, fulano é rico, olha, que ridículo isso aí. Tomara que Deus tire dele essa riqueza. Ah, os empresários não tem nem aí para a sociedade, enfim, há meio que uma guerra e é causado por um grupo, né? A gente sabe disso. E alguns vão ser eleitos hoje, mas esse grupo causa essa guerra aí, né? De classes. Não existe isso, mas eles acabaram construindo isso, essa ideia de luta de classes. Então, a gente cresce tendo uma mentalidade criada pela sociedade, pela mídia, por tudo que fazem aí para lavar a cabeça das pessoas, lavar o cérebro das pessoas, para dizer que as pessoas que são ricas, as pessoas que são empresárias, as pessoas que fazem negócio são pessoas ruins, porque pisam nos pobres, pisam na sociedade para poder lucrar. E não necessariamente é assim. Então aqui nós temos 5 lições possíveis desse texto. Primeiro, a gente presta contas a Deus, concentrando-nos no que recebemos dele. Nós estamos em dívida com Deus, e não Deus conosco. Deus nos deu algo para administrar, e nós um dia vamos prestar conta desse algo a ele. Me digam aí coisas que Deus nos dá para administrarmos para ele. Digam aí. Diga só uma coisa. Família, comércio, como diz Chaves, né? Bebércio. Então, comércio, trabalho, dinheiro e só. Tá bem. Mais alguém? Não fala muito não, porque senão o tempo passa. Mais alguém? O serviço cristão. O que mais? O que vocês acham do tempo? Tempo que lute, né? O tempo que lute. Hã? Não, o tempo é do Senhor, eu não mexo com isso não, é isso? Então existe aí o cuidado que a gente deve ter com o tempo, né? Tudo isso é algo que Deus nos dá. E nós estamos em dívida com Deus e não Ele conosco. Então a gente presta contas a Deus daquilo que nós recebemos dele. Segundo, os bons servos têm sempre alguma coisa para mostrar. Os bons servos de Deus têm sempre algo para mostrar para o Senhor. Terceiro, há uma ordem que coloca em primeiro lugar o fato de Deus nos dar instruções e em seguida nos recompensar segundo o modo como obedecemos a essas instruções. Então, Deus dá instruções aos homens aqui. E Deus vai cobrar Deus vai cobrar como nós reagimos às instruções que ele nos deu. Por exemplo, a Bíblia diz, Deus diz, na sua palavra, que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Devemos pregar o evangelho a toda criatura. Deus vai cobrar de nós segundo essas instruções que ele nos deu. E como foi que nós reagimos a essas instruções? Como foi que nós obedecemos? E se obedecemos a esses mandamentos dele. Quarto, ser fiel no pouco faz-nos entender que nesta vida vivemos como pedintes, quando comparados com o modo de vivermos no céu na presença de Deus. Porque ele diz, se vocês são fiel nas poucas coisas, vocês são fiéis no muito. E ele coloca o primeiro e o segundo sobre o muito.
para desfrutar da alegria do seu Senhor, né? E parece uma espécie de promoção para eles, né? Olha, vocês tiveram 5 talentos, você outro teve 2, e vocês, nesse pouco que eu dei, vocês foram fiéis. Então vocês podem administrar coisas maiores, vocês podem desfrutar de coisas maiores. E o pastor Tiago Cavaco diz isso, né? Quando nós somos fiéis aqui nas pequenas coisas, vivendo como pedintes, comparados ao que nós vamos viver no céu, nós vamos desfrutar na presença de Deus de coisas bem maiores do que vivemos aqui. Desde que nós sejamos crentes fiéis no pouco, nas pequenas coisas. Certo? Vamos lá. 5. Entra no gozo do teu Senhor. A expressão que é utilizada aí para os 2 primeiros servos. Na Bíblia, ou o negócio produz alegria, ou não serve para nada. A herança final, no objetivo último da nossa existência, é essa alegria. Desfrutar do gozo do nosso Senhor. Por isso que a gente deve ser fiel a Deus nas pequenas coisas, como um pequeno vislumbre da alegria imensa do gozo eterno do nosso Senhor. Nós vamos para mais um ponto aqui, do nosso livro 6 Sermões contra a Preguiça. Olha só. O que não está nos braços está na língua. O que não está nos braços está na língua. Eu vou explicar o que é essa frase e depois eu vou dizer o que é que o pastor Tiago Cavaco fala sobre isso. Quando a gente diz o que não está nos braços está na língua, estamos falando de força, de vontade. Quando não há vontade para trabalhar, quando não há força, entre aspas, para exercer o trabalho, para agir, há força nos lábios, na boca, para falar. Certo? O que ele quer dizer com isso? O preguiçoso, aquele que vive preguiçosamente, ele está, entre aspas, sem força, sem vontade de trabalhar. Mas o que ele faz com a boca? Ele dá boas desculpas para não trabalhar. Ele aprende a racionalizar bem, a verbalizar os motivos da sua preguiça. Então, a maior parte dessa parábola é direcionada para o mau exemplo aqui. Você percebe isso, né? O foco principal aqui está naquele personagem, o servo mau. E ele justifica que ele não obteve o seu rendimento do talento colocando a culpa no caráter do seu senhor. Perceberam isso? Então, no versículo 24 em diante, né? Ele dá desculpa. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, receoso, eu com medo escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu, Senhor. Depois de botar a culpa no seu Senhor. Veja, ele não agiu positivamente, ele foi preguiçoso, né? Cruzou os braços, mas na ponta da língua estava a desculpa. Só que a desculpa ele colocou, ele não foi nem capaz de dizer, minha, Senhor. Senhor, realmente eu não fiz o que o Senhor mandou. Foi nem capaz de dizer assim, Senhor, me dê mais uma chance, porque eu vendo agora, eu deveria ter feito alguma coisa, Senhor. Me dê mais uma chance, porque eu errei. Nem isso. O que é que ele diz? Senhor, sabendo que o Senhor é ruim, escolha a boca o Senhor dele. Senhor, sabendo que o Senhor é um homem muito ruim, bruto, sisudo, estressado, briguento, ranzinza. Quase que acaba com o seu Senhor. Senhor, sabendo que és homem severo, ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, receoso e escondi.
Ele reconhece que não fez nada. Mas para ele, de quem era a culpa? Era dele? A culpa era dele? Para ele, a culpa era dele? Para ele, a culpa era do seu Senhor. Porque ele disse: Senhor, eu só não fiz o que o Senhor mandou por causa do Senhor. Porque eu sei quem o Senhor é. Então ele se concentrou na personalidade do Senhor para se isentar da culpa. O pastor Tiago Cavaco diz algo interessante. Ele diz: se olharmos mal para Deus, não lhe podemos responder bem. Se nós não olhamos direito para o Senhor, nós não vamos responder para Ele corretamente. E a gente aprende aqui que a preguiça não é um pecado tímido. A preguiça é um pecado descarado. A pessoa não está nem aí sobre fazer ou não fazer algo. Mas ele tem, na ponta da língua, as desculpas. E muitas vezes desculpas descaradas. Como desse homem aqui. E dá a entender o seguinte: Senhor, eu estava até pronto para fazer. Eu até poderia fazer, Senhor, mas sabendo como o Senhor é, eu nem quis mexer com isso. Então, a preguiça, ela se manifesta de uma maneira descarada, né? Na hora em que se apura a responsabilidade por nada estar feito, a preguiça tem o descaramento de sugerir que a culpa não é daquele que não fez nada, mas sim daquele que pediu muito. Fulano, você pode fazer isso aqui? Olha, eu não sei, porque fulano, porque cicrano, porque beltrano, porque o senhor pode não gostar se eu não fizer bem, porque você pode não sei o que, não sei o que. Nós sempre temos... O preguiçoso, ele tem resposta pronta para as suas desculpas. Mas são desculpas esfarrapadas. O preguiçoso tende a ter uma boa retórica, a ter um discurso pronto, a racionalizar com facilidade. Então, a disposição que falta nos braços sobra na língua. E muitas vezes a gente age assim. Na preguiça, a gente começa a pensar em como dar uma desculpa para não fazer o que deveria ter sido feito. Certo? Vocês vão depois que eu falar isso, vocês vão perceber isso. Cada vez que surgir uma preguiça, a tentação para a preguiça, haverá respostas prontas. Mas eu não tô querendo fazer isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui, mas eu não estou com um pingo de vontade. Como a criança na escola. Ou como o jovem na escola. Vou falar de mim, né? Vou falar de mim, meu tempo de escola. Eu acho que isso só acontece comigo. Mas meu tempo de escola, muitas, não foram poucas vezes, em que, na preguiça de estudar, eita, minha mãe está assistindo. Agora já foi. Não foram poucas, mas ela sabe disso, eu tô brincando. Meu irmão mangava de mim, porque tinha um boletim da escola. Era preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho. Aí meu irmão brincava dizendo que era árvore de Natal. Vai ser uma árvore de Natal. Mas era muita nota vermelha no boletim. E aí, foi algo complicado. Mas voltando aqui o ponto. Na preguiça de estudar, muitas vezes eu tinha a resposta pronta. Eu dizia para a professora: eu tô com dor de cabeça, tô com enxaqueca. Na preguiça de se concentrar na aula, eu ia lá na coordenação, dizia: olha, eu tô com uma dor de cabeça muito grande e tal. E a preguiça de estudar, eu tinha bons argumentos
argumento para não fazer o que deveria ser feito. E muitas vezes é assim. E vocês vão perceber isso. Ou talvez você esteja se lembrando disso. Rapaz, igual naquele dia. Fulano disse, ei, tu pode fazer isso, e eu não quis fazer só porque eu tava com preguiça. E disse uma desculpa. A gente acaba mentindo, né? A preguiça gera mentira, a preguiça gera outros problemas ainda maiores. A preguiça derruba uma casa, né? Uma pessoa preguiçosa, por exemplo, não avaliar bem os problemas que tem na sua casa, no muro, na parede, uma coluna que está estourando, e não reagir, essa preguiça vai derrubar a casa, né? Então, não fazer ou não deixar de fazer, não deixar de fazer algo, não é só deixar de fazer algo, é fazer algo ruim, péssimo. Então, o preguiçoso, a disposição que lhes falta nos braços tem em excesso na língua, nas desculpas que dá. Assim como aquele homem. Tá, desculpa, bota nos outros. Não, eu não fiz isso porque também fulano não me ajudou. Não, porque fulano, não vou fazer isso aqui sozinho. Trabalho de escola, trabalho de faculdade, em dupla, ou em trio. Eu não fiz porque fulano, porque cicrano, beltrano. Não é? E aí vocês vão percebendo isso no dia a dia. Eu acho que depois, assim, comigo, eu não sei com vocês, mas comigo é assim. Eu escuto uma coisa na pregação, quando surge uma situação, eu lembro logo, eita, olha, igual o pastor disse. Eita, pensa na preguiça. E a irmã Isaele comentou aqui, eita preguiça danada. É isso aí. Vamos seguindo aqui. A hora vem chegando, aí vamos lá. A Bíblia nos diz como apanhar um preguiçoso. Apanhar aqui não é dar uma surra, mas como pegar um preguiçoso. Com a boca na botija, entre aspas. Versículo 26 e 27 diz assim, ó. O Senhor responde para o servo: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Você sabia disso? Disse ele. O servo disse isso, né? É como se o senhor dele estivesse dizendo o seguinte: você sabia mesmo que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Você sabe disso mesmo? 27. Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. É curioso aqui o fato de o Senhor utilizar o argumento do seu servo contra ele mesmo. O servo disse: Senhor, eu sabendo que o Senhor é como o Senhor é, homem severo, ceifa onde não semeou, ajunta onde não espalhou, ou espalha onde não ajuntou, enfim. Sabendo disso, mas ele sabia disso mesmo. Essa é a questão. É irônico porque é como se o Senhor estivesse dizendo: mas você sabia disso mesmo? Porque se você soubesse, você tinha feito exatamente o contrário. Sabendo que eu sou homem severo, você tinha ido fazer esse dinheiro render, negociar, levar para um banqueiro, fazer com que isso gerasse alguns juros. E a ironia aqui é que com esse argumento dele, enviesado, o servo mau acaba impedindo de Deus ser misericordioso com ele, do seu Senhor ser misericordioso com ele. E na incoerência da desculpa esfarrapada, o servo mau encerra para si próprio a hipótese de ser paciente com ele. E o desfecho não poderia ser de outra forma, a não ser o desfecho pior. Eu não sei se é bem essa ideia. Eu acho que é mais a ideia de o Senhor manda coisas
O senhor manda uma coisa e depois manda outra. Parece mais essa ideia assim. O senhor manda uma coisa e eu fico com medo do senhor depois de dizer o que disse. Isso. Justamente, foi isso que eu disse. Foi isso que eu disse. Viu, irmão José? Assim, eu acho que a ideia não é bem essa assim, dizer que ele acusar ele. Mas ele dizer assim, que ele dá ordem, e muitas vezes ele muda essa ordem, ou que ele é mandão demais. Acho que é mais nessa linha, assim, mas não é de acusar ele de ser alguma coisa assim. Mas, enfim, o desfecho para ele não poderia ser pior do que o que foi aqui. As desculpas de um preguiçoso não tem nenhuma coerência. E é isso que o texto mostra também, porque ele dá uma desculpa dizendo, falando do caráter do seu Senhor. Senhor, sabendo como o Senhor é, eu escondi o talento. Mas, se ele soubesse de fato quem o Senhor é, ele não escondia o talento. Ele iria negociar o talento. Ele iria levar os banqueiros e os banqueiros iam fazer aquele dinheiro render alguns juros. Então, não se apanha um preguiçoso só no que ele não faz, mas também no que ele não pensa. No que ele não pensa, na sua incoerência. Então, as consequências são claras. E aí tem os versículos 28 a 30 que diz assim: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o versículo 28 a 30 nos leva a esse desfecho essencial para pensarmos acerca da preguiça. Não dá para ignorar as consequências dos atos do servo mau aqui. As suas ações são retribuídas com castigo. E é aquilo que eu falei na semana passada, nós tendemos a ver um castigo como algo assim que não se pode pensar num Deus que castiga pessoas. Muitas pessoas acham assim. Por exemplo, tem muito crente que acha errado uma disciplina na igreja, por exemplo. E disciplina não é nem castigo, necessariamente. Mas há muitos crentes que acham errado a disciplina na igreja. E isso é um problema. Pensar assim. Isso é erradíssimo. Não considerar a importância da disciplina. Não, mas se a gente disciplinar as pessoas, a gente acaba deixando de amar as pessoas, a gente acaba sendo severo. Mas a gente acaba sendo muito duro com fulano. Fulano pode deixar a igreja. Se a gente falar duro. Aí o que a gente constrói? Constrói uma igreja que aparentemente é toda amorosa, aparentemente é toda cheia de flores, não tem problema nenhum. Por que não tem problema nenhum? Porque ninguém fala a verdade, ninguém fala o que deve ser falado, com medo de cara feia, com medo de pessoas acharem ruim, porque aquilo vai causar uma discussão, aquilo vai causar um processo de disciplina, e isso é ruim. Então, muitas igrejas estão assim. Por isso que algumas igrejas não têm problema, por quê? Porque o pecado não o pecado não é enfrentado, né? Combatido. Mas a gente aprende aqui com esse texto que há consequências para o pecado, inclusive o pecado da preguiça aqui. O versículo 29, que pode parecer um tanto cruel, é o que dá suporte para a repreensão lançada sobre o servo mau. Ele diz, a todo que tem se lhe dará. Quer dizer, tira o talento dele. Pode tirar esse dinheiro dele. Porque a todo que tem se lhe dará.
e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, para a gente entender esse texto, nós precisamos pensar ele de forma espiritual. Pastor Tiago Carvalho, eu vou ler aqui as palavras dele, ele diz assim: ó, refletindo sobre nossa vida, nas bênçãos que recebemos nela, na vida, nós conseguimos compreender que quem tem terá mais, e quem não tem, tudo lhe será tirado. Ponderando nos meios em que se manifesta a graça de Deus em nossa vida, não é difícil reconhecer que as pessoas que aproveitam as oportunidades espirituais, de fato, veem-nas alargarem-se. Aí ele dá um exemplo. Considerando os dons que o Espírito Santo nos oferece. Considerando os dons que o Espírito Santo nos oferece, o mesmo se volta a aplicar. Quem tem os dons do Espírito, usufrui deles cada vez mais. Quem não tem, nada faz a partir desses dons. A lógica é simples. O que se fundamenta em Deus, cresce. O que não se fundamenta em Deus, dissolve-se. Então a ideia é essa. A ideia do versículo 29. O que se fundamenta em Deus, cresce. Tem abundância. O que não se fundamenta em Deus, até o fundamento que tem, que já não é quase nada, se dissolve. Até o que não tem, lhe será tirado. Essa é a ideia do versículo 29. Oi. Tem que ter a ver com o assunto. Tem a ver com o assunto? Também. Ó, dependendo, eu respondo depois. Vai lá. Aí você será responsável pela alma daquela pessoa. Você entregou para ela, mostrou a verdade a ela, toda a verdade, segundo a Escritura, entendeu? Aí a pessoa em si se converteu e não foi à igreja. Mas se converteu e não foi à igreja. Porque ele escolheu o mundo ainda de novo. Está entendendo, né? Sim, qual é a pergunta? Aí a pessoa que está dizendo para ela, estão ocupadas, acho que é isso. Não. Mesmo se ela não tiver aceitado Jesus, a pessoa que está muito ocupada também, a pessoa também que não aceitou. Por exemplo, aquelas pessoas que estão lá no fundo, a gente entrega para ela, aí ela não aceita. Certo. Entendeu? Aí vão se embora. Aí tá, não quer fazer isso não. Eu te dá uma desculpa. Certo. Eu vou te dar desculpa, tá? Aí o povo dá uma carreira, dá uma sondagem, aí a redução do culpado, aceita isso? Não. Vamos lá. Ninguém deve horrorizar-se com a possibilidade de um inferno existir, quando já começou a viver debaixo da lógica da sua existência. Que é bem interessante. E no versículo 30, nós temos aqui o ensino, né, de Jesus, uma comparação ao inferno, né? Ele diz: lançai-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui é uma comparação para uma ilustração para o inferno, né? Que Jesus vai falar sobre isso nos versículos seguintes. E ninguém deve se horrorizar, ficar horrorizado com essa possibilidade do inferno existir, quando já se vive essa lógica da sua existência. Ou seja, o inferno não é tanto uma surpresa desagradável para aqueles que não acreditam que ele exista. O inferno é uma continuação de uma maneira de existir que já foi abraçada nessa vida, de forma consciente ou inconsciente. Eu quero dizer com isso: o inferno não vai ser algo, não é uma surpresa.
para quem já vive como se já estivesse lá. Como se já vivesse como um cidadão do inferno. Veja, o inferno não aparece na Bíblia como um castigo inesperado. Na Bíblia, o inferno não nos é apresentado como se fosse uma situação inesperada. O que é inferno? Não. Fala-se do inferno como algo esperado. O que é inesperado? É o céu. Inesperado é o céu. E a gente sabe bem disso. O inferno não surpreende. O inferno não surpreende ninguém. O que surpreende é o céu. E ele diz no livro, ele diz: quando a mensagem de Jesus parecia chocante, não era por colocar pecadores no inferno. Era por colocar pecadores no céu. O surpreendente é isso. Não é Deus colocar pecadores no inferno, mas pecadores no céu. E aqui, meus irmãos, nós já temos uma ideia clara de como Deus vai punir aqueles que deixam de o servir. Certo? Por isso que eu não acredito naquela ideia de eu sou um crente, mesmo que eu não faça nada, mas eu sou um crente. Mesmo que eu não seja servo. Eu não acredito nessa ideia. Porque aqueles que não servem a Jesus vão ser punidos. Como é que eu sou um crente que não serve a Deus? Não existe isso. Também. Mas assim, eu não acredito que um crente que diga assim, não, eu sou crente, mas eu não vou à igreja, eu não faço nenhuma obra assim que demonstre a minha salvação, mas eu sou crente. O importante é que eu sou crente. Não acredito muito nisso, não. Sinceramente. Porque o serviço é inerente ao ser crente, ao ser cristão. Uma vez que eu sou filho de Deus, servo de Deus, e a Bíblia chama o crente de servo de Deus, como se eu não sirvo, se eu não faço nada que demonstre isso? Aonde eu estou, seja no trabalho, em casa, na escola, na rua, na igreja. E o inferno aqui é uma realidade para aqueles que não servem a Deus. E também, por isso que eu não acredito também naquela ideia. Ah, eu sou crente, mas se eu não fizer por onde, mesmo assim eu vou para o inferno. Também não é assim, não. O crente é servo. Oi. Pois é. Pois é. E essa nomenclatura tá mudando, né, para os crentes, né? Protestante, agora tem uma nomenclatura agora, acho que é evangélico praticante e evangélico não praticante, né? Era para ter o censo agora 2020, né? Mas eu acho que devido à pandemia, acho que vai ser para o ano que vem. Eu acredito que no próximo censo do IBGE vai ter, né? Evangélico praticante e evangélico não praticante. Porque os evangélicos no Brasil cresceram muito. Mas dentre os evangélicos, tem aqueles que não pertencem a nenhuma igreja, aqueles que não praticam, aqueles que são desigrejados, aqueles que não se consideram religiosos. Então vai ter aqueles que se dizem evangélicos não praticantes. Mas não existe. Nesse texto aqui, ou você é o servo fiel, ou você é um servo inútil. O servo inútil é aquele que não é servo, que não serve para nada, inútil. Não serve para nada. Então, para encerrar aqui, o inferno é um castigo esperado para aqueles que são inúteis, que não servem para nada. E os que são inúteis são os preguiçosos. E crente não pode ser preguiçoso. Crente não pode ser preguiçoso. Entenda. Eu sou crente, mas assim, eu tenho uma preguiça dentro de mim tão grande. Mesmo assim, eu sou crente, mas eu tenho uma preguiça dentro de mim. Não. Não é assim. Nós somos todos tentados a agirmos com preguiça. Nós moramos no Brasil. Certo? No Brasil, olha, essa semana passada, vou cortar aqui. Isso está impregnado em nós de uma tal forma que nós acabamos normalizando isso. Acabamos achando normal. Certo?
Eu, eu sou um grande defensor do SUS. Eu acho o SUS fantástico, sabe? Eu acho incrível o SUS. E aí, independente de partido político, eu acho a ideia do SUS fantástica. Os Estados Unidos, por exemplo, nessa questão do Covid, né, eles não têm o SUS. Aí muitas pessoas pensam, não, mas eles se planejam, eles têm plano de saúde e tudo. Mas tiveram muito mais dificuldade em alguns pontos aí, especialmente as pessoas mais simples, né? Enfim, mas no Brasil, a ideia da preguiça ainda é muito impregnada em todo canto. O jeitinho brasileiro é um jeitinho para você não precisar fazer certos passos, para você atingir logo o que você quer, sem alguns pré-requisitos importantes. É o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro tem muito a ver com a preguiça. Quando você não está disposto a fazer certas coisas e já quer pular para o próximo passo. Então, no país onde as coisas são mais difíceis, onde há muita burocracia para fazer uma coisa, para fazer um exame de sangue, você tem que marcar, você tem que fazer não sei o quê, você tem que blá, 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 quando você só vai puxar um sangue na seringa. Mas onde tudo é mais burocrático e ainda tem o jeitinho brasileiro, as coisas são muito mais difíceis. Então, assim, você vai no lugar que é pessoas trabalhadoras, que servem, que gostam da função que faz, você percebe a alegria ali de servir, de fazer o que tem de fazer. Então, todos nós somos tentados a ser preguiçosos. E eu estou falando de nós porque nós moramos no Brasil. Eu sou tentado a ser preguiçoso, você é. E não adianta dizer, não, pastor, mas eu sou uma pessoa diferente. Não, todos nós somos. Até o pastor Tiago Cavaco fala, lá em Portugal também, fala da cultura lá. Nós somos. E a gente vai precisar ser muito mais vigilantes, né? Nós que somos crentes em Cristo Jesus, por conta dessa influência toda que temos ao nosso redor. Nós precisamos ser diferentes de todos, no nosso local de trabalho. Enquanto há pessoas lá, no nosso cego, ociosas, ou descansando demais, você deve ser aquela pessoa que busca a produtividade, ser ativo, proativo, né? Que está sempre servindo no seu trabalho. Isso é um grande testemunho. É um grande testemunho. Quanto na sua casa. Isso é... Isso. Bom, é importante, né? Então, assim, todos nós precisamos testemunhar da nossa fé em nossas ações. Enquanto muitos estão aí vivendo de uma forma preguiçosa, ociosa demais, sem fazer o que deve ser feito, nós devemos ser aquelas pessoas que mostram que a nossa fé tem tudo a ver com aquilo que a gente faz. Nós somos proativos por causa de Jesus, porque ali no nosso trabalho, ali na nossa faculdade, escola, nós estamos servindo a Deus. Ali em nossa casa, nós estamos servindo a Deus. Então, tudo que a gente faz é para Deus, para a glória de Deus. Bem? Vamos orar. Senhor Deus,